Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 9º ano. Estamos aí fazendo nossa primeira gravação videoaula devido à pandemia do vírus coronavírus. Espero que todos estejam bem, estejam fazendo o recomendado aí, ficando em casa para o vírus não proliferar, para daqui uns dias nós voltarmos nossas atividades normais, se Deus quiser. Então vamos lá, nós vamos falar agora um pouquinho, meninos, sobre o continente europeu. Nós vamos falar sobre a Europa, um continente de apenas 10 milhões de quilômetros quadrados. É um continente que nós vamos ter a maioria dos países desenvolvidos que apresentam as melhores qualidades de vida, as melhores taxas econômicas, os melhores empregos, as melhores distribuição de renda. Então nós vamos falar agora um pouquinho da Europa, primeiramente a parte física do continente europeu. Primeiramente nós temos aí a divisão dos continentes, né? Continentes é uma porção de terra cercado de água pelos 4 lados. O maior continente do planeta é o continente asiático. O segundo maior continente é o americano, onde nós moramos nele, a América do Sul. Terceiro maior continente é o africano, classificado em África do Norte e África do Sul. Quarto maior continente é a Antártida, que é o Polo Sul, coberto por gelo, aonde só pode ter acesso humano pesquisadores, cientistas de nível de clima, que estudam clima em nível mundial. E depois nós temos o quinto maior continente, que é o europeu, com 10 milhões de quilômetros. E por último a Oceania, que é o menor de todos, com 8 milhões de quilômetros quadrados. Quando nós falamos da Europa, nós estamos falando do velho mundo, Europa, Ásia e África, aonde surgiu a humanidade mundial. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula pela parte física da Europa. Mapa da Europa aí na tela para você poder visualizar os países europeus, lembrando que o mais importante de todos, o mais rico, que controla toda a Europa, é a Alemanha. A Alemanha é o principal país europeu. E quando se fala em Europa, meninos e meninas, nós falamos Eurásia. Por que Eurásia? A Europa faz divisa com a Ásia. É através dos Montes Urais, que é uma cadeia de montanha, e o Montes Cáucaso. Dentro do continente europeu, nessa parte de divisa continental, a Europa é classificada somente como continente devido à sua importância histórica e econômica que ela teve na geopolítica em nível mundial, participando das 2 guerras mundiais. Então esse é o motivo que a Europa é um continente. Só se fala muito Eurásia, aonde nós vamos ver aqui agora através do mapa o que é o Montes Urais e o Monte Cáucaso. Vamos primeiramente agora fazer aqui algumas características do continente europeu. Tamanho territorial, eu já disse, é aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Denominado como Velho Mundo, Europa, Ásia e África, surgiu a humanidade mundial. Agora nós vamos falar da cadeia de montanha Montes Urais. Consiste numa cadeia montanhosa de 2.500 quilômetros, no sentido longitudinal. Sua altitude é de 1.895 metros. Vamos falar agora do Monte Cáucaso, que separa a Europa da Ásia na região sudeste do continente europeu, sendo o ponto mais alto do continente europeu o Monte Elbrus. A sua altitude é de 5.642 metros. E quando nós falamos dessas 2 cadeias de montanhas, Montes Urais e Monte Cáucaso, que separa a Europa da Ásia, para poder ter montanha, eu tenho que ter placas tectônicas. O encontro da placa da Europa com a Ásia, a Eurásia, onde vai formar choque de placas tectônicas. O único movimento choque de placas tectônicas que forma montanha, que no caso aqui são dobramentos modernos, é o movimento convergente. As placas batem de frente uma com a outra devido ao calor que vem do núcleo da Terra pelas células de convecção. Recordando, quais são os 3 movimentos de placas tectônicas? Movimento convergente, que forma montanhas com dobramentos modernos. Movimento divergente, que as placas separam uma da outra. E movimento tangencial ou transformante. Qualquer um desses movimentos é pelo núcleo, calor que vem do núcleo da Terra, que nós chamamos de células convectivas ou células de convecção. E dentro da Europa eu tenho o Montes Urais e o Monte Cáucaso, que vamos ter
essa cadeia de montanha. Observe o mapa onde eu estou passando para vocês aqui, ó, Montes Urais e o Monte Cáucaso. Aqui é onde eu tenho que se fala Eurásia, divide a Europa da Ásia. Agora eu tenho aí uma divisão política da Europa, o mapa da Europa. Não vou falar agora da União Europeia, porque nós estamos somente na parte física da Europa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a hidrografia da Europa, os principais rios do continente europeu: Rio Danúbio, Rio Volga, Rio Sene, Rio Reno. Esses são os principais rios da Europa. No inverno, esses rios ficam congelados. No verão, eles são utilizados para transporte marítimo. Porque o continente europeu, ele tem muito istmo. O que é istmo? Um braço de terra que liga uma porção de terra a outra, possibilitando o surgimento de golfos e baias, aonde o transporte marítimo, ele corta muitas cidades europeias. Vou dar um exemplo: a Itália. Nós temos também aí, podemos falar também, ó, as bases físicas da Europa. A maior altitude da Europa é o Monte Elbrus, que está situado no Monte Cáucaso, aonde nós vamos ter quase 6.000 metros de altitude, formada pelo movimento convergente. Lembre-se, alunos, a cada 200 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau. Por isso que no topo das montanhas eu tenho gelo. E vamos falar agora da Europa, da parte de clima. A Europa, a Terra é inclinada em 23 graus Celsius. E a Europa, ela vai estar praticamente localizada na zona climática temperada. Então os climas que vão definir a Europa é pelo clima temperado e o clima mediterrâneo. Quase todo o clima temperado. Então é um clima frio, porque pega poucos raios solares. E a partir desse momento, nós vamos ter aí os países que fazem divisa com o norte, na Europa, com o Polo Norte, é muito frio. São países que vão se viver praticamente com temperaturas abaixo de 0 graus. Falando mais um pouquinho do continente europeu, quero falar das florestas europeias. Florestas coníferas, adaptadas ao frio, folhas acicufoliadas, que elas são no formato de uma agulha para preservar a água durante a época de seca e se preservar do frio. Eu tenho aí agora, ó, os dobramentos modernos são comuns na Europa. Aqui eu tenho o Monte Elbrus, que é a maior altitude do continente europeu. E nós temos aí agora hidrografia. Os rios europeus, pelas planícies europeias, apresentam longos trechos navegáveis. Climas e influência, os fatores que vão influenciar o clima: maritimidade, proximidade com o oceano, continentalidade, distância do oceano. Aí eu tenho os climas europeus, ó, o mapa apresenta tipos climáticos em razão da atuação da maritimidade. Quanto mais próximo do oceano, mais maritimidade. Quanto menor, é mais continentalidade. As paisagens clima-botânicas da Europa: vegetação tundra, floresta de conífera, florestas temperadas, vegetação mediterrânea, estepes, vegetação de altitude. Paisagens clima-botânicas da Europa. E para poder finalizar aí, eu tenho a floresta temperada caducifolia. É uma considerada uma das florestas da Europa que está na vegetação nas áreas áridas. Atenção em mim, agora eu vou passar para vocês a tarefa. O que vai ser nossa tarefa? Preste atenção em mim. Como nós estamos no momento de pandemia, não temos como nós termos contato físico aqui dentro de sala de aula. Até passar esse momento, vocês vão fazer para mim a tarefa. Nós do Colégio Futura arrumamos uma forma que a tecnologia chegue a você e você dê as devolutivas para os professores. Vocês vão fazer para mim uma tarefa para o dia 9/4/2020, que vai ser na sexta-feira que vem. Vocês vão enviar para mim essa tarefa via WhatsApp pelo número 996339467. Vocês vão enviar para mim essa tarefa, vão elaborar para mim qual tarefa? Elabore uma pesquisa manuscrita no seu caderno sobre o continente europeu. Somente os aspectos físicos da Europa que eu quero: clima, relevo,
vegetação, hidrografia. É somente o aspecto físico. Manuscrita, tira uma foto e manda no meu WhatsApp para mim no dia 9/4/2020, impreterivelmente, das 7 horas ao meio-dia, para nós podermos ter nossa continuidade, nossos estudos. Assim que retornar às aulas, nós vamos ter uma recordação desse conteúdo fisicamente. Lembre-se, alunos, nós não estamos de férias. Estamos vivendo uma pandemia, por isso que todas as escolas do Brasil foram obrigadas a parar. Então vocês têm que continuar o seu estudo na sua casa, correto? E eu quero fazer uma pequena comparação com vocês agora. Nós estamos falando da Europa, nós estamos falando do velho mundo, nós estamos falando aí, vamos falar especificadamente de 2 países que estão morrendo quase 1.000 pessoas por dia no coronavírus. Vamos falar agora de um vírus de 500 anos atrás, que matou 75 milhões de pessoas na Europa, que foi a peste negra. A peste negra, ela veio para a Europa no século XV, em 1401, no capitalismo comercial, quando o homem europeu foi para a Índia buscar especiaria para revender na Europa. E numa dessas especiarias, que eram produtos, temperos de comida e seda para fazer roupa, as caravelas vieram lotadas de rato. A pulga do rato começou a picar o homem europeu. Em 3 dias ele entrava em óbito. Essa doença, ela se espalhou pela Europa e se tornou pneumológica, viral, foi para o ar. Você respirava, você era contaminado. Matou 75 milhões de pessoas aproximadamente na Europa, num prazo de menor de 5 anos. No século XXI nós temos uma doença, ela não veio do rato, ela veio do morcego. Ela é o coronavírus, é uma doença viral. Ela está matando no velho mundo, na Europa, na Itália e na Espanha, aproximadamente 1.000 pessoas por dia. Então vamos fazer o recomendado para que nós não sejamos a próxima vítima dessa doença. Fiquem com Deus.